pessoal, estamos iniciando mais uma aula de Física do cursinho preparatório para o Enem com o professor Edivaldo Júnior. Na aula de hoje vamos tratar com relação aos conceitos introdutórios referentes à eletrodinâmica. A eletrodinâmica é um ramo dentro da eletricidade que estuda o comportamento das cargas elétricas que estão em movimento. Pensando nisso, na aula de hoje vamos tratar com relação ao conceito de aplicação de corrente elétrica, dentro desse conceito da eletrodinâmica, estudando o comportamento dessas cargas que estão em constantes movimentos, tá bom? Tratando aqui com relação à corrente elétrica, é importante que possamos iniciar tratando com relação à importância dos geradores, porque dentro de um circuito elétrico é a partir dos geradores, que é um dos componentes desse circuito elétrico, que essa corrente elétrica ela pode fluir de maneira satisfatória, tá bom? Então vamos aqui, um gerador elétrico ele pode ser uma pilha, uma bateria ou qualquer outra fonte de tensão necessária para impor a força eletromotriz. O que é essa força eletromotriz, Edivaldo? É a força necessária para impulsionar os elétrons, as cargas elétricas negativas, a se movimentarem da região de menor potencial elétrico, que é o polo negativo, em direção à região de maior potencial elétrico, que é o polo positivo, tá bom? Então, para que tenhamos esse movimento de cargas elétricas, que faz parte da eletrodinâmica, é necessário que tenhamos um gerador. Então, aqui nós temos o nosso gerador e temos os nossos elétrons, que são as cargas elétricas negativas. Vocês podem observar pela ilustração que esses elétrons eles estão fazendo movimentos desordenados, ou seja, eles não estão seguindo uma direção nem um sentido padrão, eles estão se movimentando de forma aleatória, tá bom? Então, isso no interior do material condutor, que é aquele que conduz a eletricidade. Então, nós temos aqui o gerador, como por exemplo aí uma bateria. Temos a demonstração dos elétrons livres, que são os elétrons que se movimentam no interior de materiais sólidos, se movimentando de forma desordenada, de forma desorganizada, aleatória. E vamos fazer agora com que esse material condutor de eletricidade ele fique conectado a essa bateria, que é para a gente ver o que vai resultar com relação a esse movimento dos elétrons. Então, a gente pode ver aqui, as cargas se movimentam em todas as direções, porém, não temos uma corrente elétrica. Por que não temos ainda uma corrente elétrica? Porque o movimento dessas cargas elétricas está sendo dado por um movimento caótico, um movimento sem ordenação, sem um sentido pré-definido, tá bom? Então, vamos ver aqui a outra situação. Usando o mesmo gerador e o mesmo condutor de elétrons, o condutor de eletricidade, vamos observar agora que ele ainda não está conectado totalmente a esse condutor. Vamos agora conectar, tá bom? E a gente vai perceber claramente que os elétrons passaram a se movimentar de forma ordenada, ou seja, de forma organizada, fluindo, partindo do polo negativo, que é o polo de menor potencial elétrico, em direção ao polo positivo, que é o polo de maior potencial elétrico. Vocês podem observar que o movimento dessas cargas elétricas elas se dá no sentido contrário ao movimento do campo elétrico, tendo em vista que o campo elétrico ele sempre se dá da região de maior potencial elétrico, que são as cargas positivas, em direção à região de menor potencial elétrico, onde estão as cargas negativas. No entanto, o que é que eu quero que vocês compreendam? Que esse movimento ordenado, que esse movimento organizado, surgiu a partir de quem? De uma DDP, que é a diferença de potencial, a nossa tensão elétrica, que é justamente a força eletromotriz, que é a força, a quantidade de energia fornecida aos elétrons, impulsionando esses elétrons para que eles possam se movimentarem de uma forma organizada, de uma forma ordenada, do polo negativo para o polo positivo. Então, para que surgisse essa corrente elétrica, foi necessário o quê? Uma fonte de tensão, um gerador, na qual utilizamos aqui, por exemplo, uma bateria. Então, podemos constatar que os elétrons agora, de acordo com a imagem, eles estão se movimentando de forma ordenada, de forma organizada, caracterizando assim o quê? O conceito de corrente elétrica. Então, corrente elétrica corresponde a um movimento ordenado, um movimento organizado de elétrons livres, ou seja, de cargas elétricas. Quando eu falo de elétrons livres, é porque estamos tratando de um material condutor no estado sólido, ok? Então, corrente elétrica é um movimento organizado, ordenado de cargas elétricas.
é o movimento ordenado de elétrons. Quando se trata de quê? De materiais condutores no estado sólido, tá bom? No entanto, o que foi necessário para que esses elétrons passassem a se movimentar de forma ordenada, de forma organizada, criando assim essa corrente elétrica, a DDP, que é a fonte de tensão, aquela que encontramos em pilhas, em baterias, nas tomadas residenciais, tá bom? Então é a DDP, que é a diferença de potencial. Lembrando que os elétrons livres, eles vão fluir de onde? Da região de menor potencial elétrico, que é o polo negativo, em direção à região de maior potencial elétrico, que é o polo positivo. Isso no sentido contrário ao movimento do campo elétrico, ok, gente? Então aí nós temos o conceito de corrente elétrica. Movimento ordenado, movimento organizado de cargas elétricas negativas, tá bom? Vamos aqui, ó, mais uma imagem que trata justamente, uma ilustração um pouco mais animada, né? Onde os pintinhos representam quem? Os elétrons livres, partindo do polo negativo, que é o polo de menor potencial elétrico, em direção ao polo positivo. Esse fluxo de corrente elétrica de forma organizada faz com que, por exemplo, venhamos a transformar energia química, que é da bateria, gerando uma corrente elétrica, em energia luminosa, para acender, por exemplo, a lâmpada. Temos aqui a corrente elétrica ela se comportando nos 3 estados da matéria: líquido, gasoso e sólido. Vimos, de acordo com o exemplo anterior, que no estado sólido, quem se movimentam são os elétrons livres, da região de menor potencial elétrico em direção à região de maior potencial elétrico. Então, nos materiais em estado sólido, quem se movimentam são os elétrons, as cargas elétricas negativas, tá bom? No estado líquido, por exemplo, eu tenho aí, são os íons. São os íons positivos e os íons negativos, tá bom? Eles é quem fazem esse fluxo de corrente elétrica no interior da substância, que encontra-se no estado líquido. Já no estado gasoso, quem faz esse fluxo de cargas elétricas são os íons positivos e os elétrons livres, tá bom? Então, nós temos aqui a representação de corrente elétrica nos 3 estados. No estado sólido, são os elétrons livres que se movimentam. No estado líquido, os íons positivos e os íons negativos. E no estado gasoso, eu tenho os íons positivos e os elétrons livres. É quem faz esse fluxo de corrente elétrica no interior do material ou da substância. Condutores iônicos, né? Como a gente pode observar aqui, temos a presença, por exemplo, ó, de íons positivos e íons negativos, cada um se deslocando de uma região para outra. Lembrando que esse processo de íons positivos e íons negativos ocorre, por exemplo, nas soluções, né? Nas substâncias que estão no estado líquido, que são representadas por íons positivos e íons negativos, que são esse fluxo de corrente elétrica. Corrente elétrica iônica é o movimento ordenado de íons. Quem são esses íons? Íons positivos e íons negativos. No entanto, essa corrente elétrica, ela obedece, por exemplo, um sentido. Durante muitos anos, acreditava-se que quem se deslocava de uma região para outra eram os prótons, as cargas elétricas positivas. No entanto, por meio do desenvolvimento do estudo da estrutura do átomo e sua composição, constataram que os prótons, as cargas elétricas positivas, eles não têm esse poder de mobilidade, se deslocar de um local para o outro, caracterizando assim que quem tinha essa propriedade de locomoção era quem? Os elétrons, as cargas elétricas negativas. No entanto, durante muito tempo, acreditava-se que quem se deslocava-se eram os prótons, caracterizando assim o sentido convencional. Esse sentido convencional afirmava que eram os prótons que se deslocavam da região de maior potencial elétrico para a região de menor potencial elétrico, caracterizando assim o sentido convencional da corrente, ou seja, quem se movimentava eram os prótons, da região de maior potencial elétrico para a região de menor potencial elétrico. No entanto, com o passar dos estudos referentes à eletricidade, os processos eletrônicos, constataram-se que quem realmente se movimenta são os elétrons livres. São as cargas elétricas negativas, que se movimentam da região de menor potencial elétrico, que é o polo negativo, para a região de maior potencial elétrico, que é o polo positivo.
Isso caracterizando o movimento em materiais sólidos de quem? Dos elétrons livres, que se movimentam do polo negativo para o polo positivo, caracterizando assim o sentido real da corrente elétrica. Bom, com relação a esse sentido real e convencional da corrente elétrica, quando comparado ao campo elétrico, né, que é uma região no interior ao redor de uma carga elétrica que possibilita a interação dessa carga elétrica com outras cargas, que é o que chamamos de campo elétrico. O campo elétrico, ele se dá sempre da região de maior potencial elétrico para a região de menor potencial elétrico. Olha a setinha aqui do campo elétrico, ó, do polo positivo para o polo negativo. Então, o sentido real da corrente elétrica, ele é o sentido oposto, o sentido contrário ao do campo elétrico, tendo em vista que esse sentido real se dá da região do polo negativo para o polo positivo. Já o sentido convencional, ele é na mesma direção e no mesmo sentido do campo elétrico, tendo em vista que se dá da região de maior potencial elétrico para a região de menor potencial elétrico, como podemos observar. Campo elétrico e corrente elétrica na mesma direção e no mesmo sentido. Temos também com relação aos tipos de corrente elétrica. Quanto aos tipos de corrente elétrica, pode ser uma corrente elétrica contínua ou alternada. Vamos ver aqui as características de cada uma. Temos aqui uma fonte de tensão, que é justamente uma bateria, não é? A gente pode observar o movimento dos elétrons livres, ó. Mais uma vez tratando aqui, nós temos nessa imagem uma corrente elétrica. Por que corrente elétrica? Porque há um movimento ordenado, um movimento organizado de elétrons no interior do material. Aí temos aqui a corrente contínua. A corrente contínua é aquela que mantém o sentido de deslocamento constante, ou seja, os elétrons eles se movem, a grande maioria, a grande parcela de elétrons, eles se movem sempre no mesmo sentido, ou seja, é uma corrente contínua. Essa corrente contínua ela não oscila, ou seja, ela não sofre oscilações, como por exemplo, quais materiais, quais geradores fornecem uma corrente contínua? Nós temos as pilhas e as baterias. Pilhas e baterias são exemplos de geradores que fornecem uma corrente elétrica contínua, aquela corrente elétrica que não sofre nenhum tipo de oscilação, ela não sofre variação com o passar do tempo, tá bom? Como podemos observar aqui, ó, temos um gráfico de intensidade da corrente elétrica versus o tempo. Observem que na medida que o tempo vai passando, a intensidade da corrente elétrica ela continua a mesma, tá bom? No intervalo de tempo t igual a 0, temos uma corrente elétrica de 3 amperes. Para 1 segundo, 3 amperes. Para 2 segundos, 3 amperes. Para 3 segundos, também 3 amperes. Observem que na corrente contínua, que é fornecida a partir de geradores como pilhas e baterias, a corrente elétrica ela não sofre nenhum tipo de mudança, nenhum tipo de variação com o passar do tempo, ou seja, o seu valor permanece constante. Então, aí é a característica de uma corrente elétrica contínua. Bom, é aquela que mantém sentido de deslocamento constante, como já foi dito, quando, além do sentido, a intensidade também se mantém constante, caracterizando assim uma corrente elétrica contínua, aquela corrente elétrica onde o valor da sua intensidade é sempre a mesmo com o passar do tempo, tá bom? Temos também a corrente elétrica alternada, o próprio nome já diz, né? Alternada. Por quê? Os elétrons, eles acabam, mesmo por desenvolver um movimento ordenado em grupos, né? Mas em alguns momentos eles oscilam de um polo para o outro, não é isso? Criando assim uma corrente alternada, tá bom? Consequentemente, o valor da sua intensidade de corrente elétrica vai sofrer o quê? Oscilações, mudanças. É aquela cuja o sentido e a intensidade variam periodicamente, tá bom? Tanto o sentido de movimento dos elétrons, como também, consequentemente, a sua intensidade. Um exemplo clássico é a corrente elétrica que é gerada a partir das tensões elétricas das tomadas. Nós temos aí um exemplo, toda essa energia elétrica fornecida em nossas casas, na escola, em estabelecimentos, provém de quê? De uma corrente elétrica alternada, porque ela sofre oscilações, ela sofre mudanças, variações com o passar do tempo. Então, o valor da corrente elétrica não é constante como na contínua, ela sofre oscilações. Em razão que desse movimento, né? Desse movimento em relação ao sentido dos elétrons, sofrer também essas oscilações, essas mudanças.
Representando graficamente aqui, a gente pode observar, ó, que a intensidade da corrente elétrica, com o passar do tempo, ele vai sofrer oscilações. Podemos listar também diferentes efeitos causados pela corrente elétrica, como por exemplo, ó, o efeito térmico ou Joule, é quando há a transformação de energia elétrica em energia térmica, provocando, por exemplo, o funcionamento de um secador, de um chuveiro elétrico, de uma lâmpada, que antes de ocorrer a transformação final para energia luminosa, por exemplo, uma lâmpada incandescente, há a transformação de energia elétrica em energia térmica, a partir do efeito Joule. Então, o efeito Joule ele é responsável, por provocar o funcionamento desses equipamentos, a partir do fluxo de corrente elétrica, como, por exemplo, o secador e o chuveiro elétrico. Eu tenho aqui o efeito químico, que é provocado a partir das substâncias, nas soluções, pelo movimento dos íons positivos e dos íons negativos. Tem aqui o efeito magnético. Quando, por exemplo, aproximamos um circuito elétrico simples de uma bússola, essa bússola a gente vai notar que ela vai sofrer alterações em razão dessa corrente elétrica. Então, essa corrente elétrica ela vai provocar um efeito magnético, que vai provocar justamente o funcionamento da bússola. Em motores, por exemplo, a gente pode encontrar em motores de ventiladores, em motores de aerogeradores, e muito utilizado nas empresas de energia eólica, nos transformadores de eletricidade. A gente pode observar também que essa corrente elétrica acaba provocando um efeito magnético. O efeito luminoso, o mais simples e prático, é a transformação de energia elétrica em energia luminosa, nas lâmpadas e em outros equipamentos também que a gente pode observar. E o efeito fisiológico, que é aquele que ocorre no corpo humano. Quando o nosso corpo humano é atingido por um choque elétrico, pelo fluxo de corrente elétrica, pode ocasionar desde um formigamento simples, uma contração muscular, uma dor muscular, como, por exemplo, ocasionar situações mais sérias, como, por exemplo, uma parada cardíaca, que pode levar a óbito, até mesmo uma queimadura de alto grau, tá bom, gente? Então, aqui são alguns dos efeitos provocados pela corrente elétrica. Na aula de hoje abordamos exatamente essa parte introdutória referente à corrente elétrica. Espero que vocês tenham gostado. Vai lá em nosso canal, Professor Edivaldo Júnior. Faça a sua inscrição para ter acesso a todas as aulas que estamos gravando diariamente. Vai lá também no nosso Instagram, Prof. Edivaldo Júnior. Vai lá, nos segue para ter acesso também às aulas, a todas as informações. Tá bom, galerinha? Até a próxima aula. Deus abençoe a todos vocês. Tchau!